Seja muito bem-vindo a esse vídeo. E nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando para vocês como que eu faço a parte de estruturação de testes de criativos aqui na operação dos produtos low ticket. Isso daqui eu tenho certeza que vai mudar super a sua mente para você conseguir testar, validar novos criativos sem precisar gastar muito orçamento e assim ter o resultado mais expressivo ali dentro da sua operação. Bom, sem enrolação, eu já quero vir aqui para a tela do computador, onde eu vou estar mostrando tudo certinho, passo a passo, para você estar aplicando essa estruturação aqui que eu faço. Bom, low ticket, como fazer uma validação de criativos? Bom, existem dois caminhos que você pode estar seguindo ali na sua parte do low ticket. O primeiro caminho é se você já tem um funil validado. Se você já tem um funil validado, vai ficar muito mais fácil. Caso você não tenha um funil validado, vai ficar muito difícil você utilizar essa estrutura. Você vai precisar, antes de tudo, validar o seu funil, saber se aquele funil que você está utilizando, ele tem tração para vender, ele vai conseguir vender, você vai conseguir ter resultado com ele. Então, o primeiro passo é você saber qual está o seu estágio, se está validado o seu funil, se não está validado. Se ele já tiver validado, agora a gente vai para a estruturação aqui da estruturação de campanhas que a gente vai estar utilizando para fazer essa validação dos criativos. Bom, se você já tem um funil validado, provavelmente você já tem um criativo que está validado ou que já tem algumas vendas. Às vezes a venda pode estar no empate, mas você já tem um criativo que vendeu. Tendo isso, o que a gente precisa? A gente vai precisar estar trabalhando com novos criativos para conseguir abaixar ainda mais o custo por compra e aumentar o nosso ROI. Então, por isso que é muito importante essa parte da estruturação das campanhas, né? A gente testar mais criativos. Então, hoje, aqui dentro da operação, a gente, cara, todos os dias aí, dificilmente a gente não consegue estar batendo R$1.000 em faturamento, né? Mais de R$1.000. Então, hoje, todas as partes de estruturação de criativo, a gente trabalha todos os dias fazendo validação de criativo, porque um criativo que a gente consegue fazer a validação, isso daí a gente já consegue colocar muito dinheiro no nosso bolso. Um criativo, às vezes, ele vai ter um tempo grande ali e é só você injetar dinheiro que você tem certeza que você vai conseguir ter resultados com esse criativo. Então é muito importante ter um criativo validado para você conseguir ter os melhores resultados. E sempre tem uma coisa que é muito interessante. Às vezes você vai demorar, você vai estar investindo dinheiro até acertar o criativo, mas a partir do momento que você acertar o criativo, você coloca dinheiro nele e vai voltar dinheiro para você. Então você vai recuperar aquele gasto que você teve no teste criativo. Hoje a estruturação que a gente utiliza nos testes de criativo é o CBO. Então eu utilizo o CBO, uma campanha, né? Aqui a gente tem 3 públicos e um criativo. Então, 1, 3, 1, né? Uma campanha em CBO, público, 2, 3 públicos e um criativo. Só que o que eu utilizo aqui nessa parte dos públicos é o seguinte: eu não coloco públicos diferentes, são sempre públicos iguais. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo que esse primeiro público aqui eu direcionei para um público aberto, idade de 25 a 50 anos, somente para mulheres. Então, esse meu primeiro público, ele tem essa característica, ele não vai ser público de interesse, ele vai ser aberto, 25, 50 mulheres. E esse daqui também, ele vai ser o mesmo público, eu não vou mudar o público, vai ser o mesmo. E esse terceiro também. Então, assim a gente vai estar trabalhando a nossa campanha aqui com 3 públicos iguais, né? Jogando para um mesmo criativo. Esse criativo aqui, ele vai ser tanto o criativo do público 1, do público 2 ou do público 3. Porque o que eu gosto dentro de estar trabalhando de CBO, uma campanha, 3 conjuntos de anúncio e um criativo, aqui a gente vai pegar fatias diferentes do público. Então pode ser que essa fatia ela vai vender, essa daqui não vai e essa daqui vai. Então a gente consegue fazer uma distribuição através da inteligência do Facebook para esses públicos de acordo conforme ele vá achando a melhor fatia e obtendo o melhor resultado, vai distribuir para um desses públicos. Então hoje eu trabalho assim, para conseguir fazer a exclusão de todos os fatores, e eu deixo só um criativo.
Porque o que acontece? Se aqui eu colocar mais criativos, vai ficar muito difícil de estar fazendo uma validação. Eu não vou conseguir fazer uma validação certinho aqui se eu tiver com mais criativos. Se eu tiver com o criativo 2, se eu tiver com o criativo 3, vamos dar um exemplo aqui. Aqui a gente tem o criativo 1, aqui a gente tem o criativo 2 e aqui a gente tem o criativo 3. Se a gente usar essa mesma estrutura, o que vai acontecer? O Facebook ele vai distribuir diferente aqui. Então pode ser que esse criativo aqui ele vai receber 85% da verba. Esse outro criativo aqui ele vai receber 10%. E esse outro criativo aqui ele vai receber 5%. Então aqui a gente não trabalha de formas isoladas. Então assim a gente não consegue saber qual criativo deu o melhor resultado. Então, se você fizer isso, você vai ter que ficar testando por um bom tempo, por um tempo gigante ali, sendo que eu quero isolar para ter os melhores resultados, né, para conseguir ter as métricas ideais e saber qual vai ser a tomada de ação. Então, por isso que eu faço essa parte de isolar as campanhas, né, os criativos. Eu vou subir só um criativo mesmo, só esse criativo aqui, que ele vai estar rodando para eu saber o resultado dele, visto que eu vou ter uma tomada de ação muito mais rápida. Eu não vou precisar esperar tanto tempo para tomar ação, que é ou eu vou passar isso daqui para uma fase de escala, ou então eu vou estar pausando esse criativo porque não me trouxe resultado e eu já vou para o próximo, né? Então essa daqui é a minha estruturação para estar trabalhando a parte de validação de criativo, né? A estrutura que eu utilizo para validação de criativo. Isso daqui é muito pessoal, é uma forma que eu utilizo e me dá resultado. Então eu estou passando aqui para vocês. Já na parte de teste de criativo, o que eu aconselho você estar fazendo? Aqui a gente vai ter a estrutura de campanha que eu já passei para vocês, CBO, 1 público, 2 público, 3 público, 1 criativo. O orçamento que eu recomendo por dia é 1 ticket por dia. Você vai começar com 1 ticket por dia. Então, se o seu produto ele custa, vamos lá, R$47, você vai começar o seu CBO aqui, ó, com R$47. Então você vai ter esse CBO com R$47 com tempo de teste de 1 a 3 dias. E isso daqui, ó, é muito variável, porque eu coloco de 1 a 3 dias. Pode ser que no primeiro dia eu já consiga ter ideia se aquilo lá vai valer a pena ou não vai valer a pena. Então isso daqui, fazendo baseado nos testes de criativo, a gente vai ver as métricas. E essas métricas aqui, elas são fundamentais para tomada de decisão. O que eu vou fazer? Eu vou pausar a campanha, eu vou deixar lá rodando, não vou escalar a campanha. Então, todo esse tempo de teste aqui que eu estou passando para vocês, ele é baseado nas métricas, né? A gente vai analisar os criativos e baseado nessas métricas aqui, ó, a gente vai tomar nossa decisão, se a gente vai escalar, se a gente vai manter, se a gente vai pausar. Então, eu vou estar passando para vocês o que vocês têm que analisar. A métrica principal sempre vai ser o CPA. Aqui eu vou muito baseado no meu CPA médio. Então, se eu tenho o meu criativo, ele me dá um CPA, por exemplo, eu tenho esse produto aqui com 47. Se ele me dá um CPA de, vamos colocar um exemplo aqui de... Ele está me dando um CPA médio de R$30. Um exemplo. R$30. A métrica para eu saber se validou esse criativo é se tiver abaixo de R$30. Se tiver menos que R$30, eu vou manter essa campanha rodando. Mas é muito importante, se está abaixo de R$30, não é legal que você já coloque ele para escala. Você vai manter esses 3 dias aqui. Então, você não vai pausar, você não vai escalar, você vai manter esses mesmos 3 dias. Deixa eu apagar isso. Você vai manter esses 3 dias aqui, ó. Vai manter esses 3 dias aqui. E você vai continuar rodando para ver se esse CPA abaixo, por exemplo, eu estou falando abaixo, então pode ser que ele está me dando aqui um CPA de 20.
Por que eu vou manter? Porque eu quero ver se ele vai manter isso aqui. Porque pode ser que seja uma variação do dia. O dia 1, ele bateu 20. O dia 2, ele bateu 40. O dia 3, ele bateu 18. Então aqui a gente vai pegar a média. Vamos pegar a média aqui. A nossa média vai ser 20 mais 40 mais 18 dividido por 3 dias. Então a gente tem um CPA de 26. Aqui é muito mais assertivo. Pô, tá no CPA de 26? Legal, esse criativo tá me dando retorno. Então, baseado nisso, eu vou tomar minha decisão se eu vou escalar a operação com base nesse CPA. Legal, se eu tô batendo 30, tem margem aqui para queimar ainda. Eu consigo colocar mais no orçamento e eu vou jogar para uma pré-escala. Então, isso daqui já vai entrar em uma fase de pré-escala ali, porque a gente conseguiu bater esse CPA de R$ 26. Então a gente achou um criativo que ele está validado. O criativo validou. Bateu um CPA menor do que a nossa média de CPA, ele está validado. Legal, não teve CPA, gastei um dia ali, não teve CPA. Então qual que vai ser a análise? Agora a análise entra um pouco mais a fundo. A gente vai analisar o IC, o CPC, o CPM, o CTR e o hook rate. Aqui a gente vai fazer todas essas análises. O IC a gente vai analisar. Essa daqui vai ser a segunda métrica principal que a gente vai estar analisando. A gente vai ver se está chegando gente no checkout. Pô, não está chegando gente no checkout? Cancela. Gastou os R$ 30 aqui, não está chegando gente no checkout. Bateu o CPA, né? Ah, o meu CPA é 30, o CPA ideal é 30. Bateu o CPA ideal, pode matar o criativo. Se tá tendo IC, aí não. Aí a gente vai fazer um negócio diferente. Agora a gente vai analisar o CPC, o CPM, o CTR e o hook rate. Então o CPC aqui, pô, tá batendo um CPC de R$ 4 o CPC, um exemplo. Mas ele tá vendendo, aí a gente pode pensar, pô, vou manter isso daqui, vou ver se nos próximos 3 dias vai continuar. Se continuar vendendo, legal, você pode manter a campanha rodando. Você não precisa estar pausando ela. Então, mas dificilmente ele vai conseguir estar escalando. Então você vai precisar mudar pelo menos o seu CTA para ver se você consegue baratear um pouco esse custo por clique, né? Mas o CPC, se você conseguir o CPC bom e não estiver vendendo, não adianta, não vai adiantar. Se não estiver vendendo, você pode cancelar também. Isso daqui você vai estar dando uma analisada se vai vender ou se não vai vender. Se não vender, mesmo com o CPC baixo, se não vende, não adianta. Não adianta. O CPM, isso daqui eu gosto de comparar muito em relação os criativos que estão rodando. Pô, o criativo que está validado, ele está rodando com um CPM de 20, beleza. O meu CPM ele tem que ficar dentro dessa média. Não pode fugir muito. Se tiver dentro do CPM de 50, dificilmente você vai conseguir estar fazendo uma escala ali. Então, isso daqui é uma meta. O CPM ele não é tão importante se está com venda, se está trazendo um CPA. Você não vai se importar tanto com o CPM se está trazendo CPA. Mas se não está trazendo, você já sabe que você pode sair, pode cortar aí a campanha também. Então essas são as métricas que eu gosto de analisar. O CTR, não me importo tanto. Para mim, não... Tem campanhas sim que tem um CTR bom e vende. Tem campanhas que tem um CTR de meio, 0.5 e tá vendendo. Então, se as métricas estiver ruim, você vê que o CPM está muito baixo, realmente não tá vendendo e não tá chegando em C, não tá chegando no CPA, cancela também. Mas é uma das últimas métricas que eu olho. O hook rate, para mim, é muito parecido com o caso do CTR. Se tiver com IC, com CPA, não vou mexer. Não vou estar mexendo aqui. Então, não é uma métrica assim que eu vou falar, pô, vou mexer aqui porque não tá saindo IC, não tá saindo CPA. Então, se tiver dando resultado, não vou mexer. Se tiver com o hook rate muito baixo, isso daqui muito baixo, abaixo de 20%. Vou colocar aqui.
abaixo de 20% de hook rate, aí não é tão legal você tá rodando. Pelo menos aqui na minha experiência. O normal é de 30, né, para um criativo que ele aguenta escala. Vamos colocar aqui, ó. A gente vai ter de 30 para mais. Então vou colocar aqui, ó, mais 30 é um criativo que ele vai aguentar escala. Então você pode sim, tá batendo mais 30, tá batendo aqui embaixo o CPA. Se tá batendo mais 30, tá batendo o CPA aqui, você vai continuar rodando ele sim. Não tem por que você parar. Então, essa daqui, eu só gosto de olhar essa métrica em questão de analisar o criativo, ver se ele vai aguentar a escala ou não, né? Se tá batendo 20%, entre 20 e 30 e tá batendo CPA legal, eu vou continuar vou deixar ele rodando. Se tá batendo abaixo, geralmente esse criativo ele vai te dar prejuízo. CTR, se tiver abaixo de 1%, prejuízo também. Então você sabe que você vai estar tomando prejuízo. Então eu vou deixar aqui. Mas isso também não é uma regra. Pode ser sim. Eu tenho alguns criativos que ele tem 0,5% e me dá um CPA bom. Então, se tá batendo CPA, eu vou continuar deixando rodando. Porque o mais importante é o CPA. Você tem que sempre analisar o CPA. Se o CPA tá excelente, você pode cancelar todas essas regras aqui, ó. Tudo. IC, CPC, CPM, CTR, hook rate, não importa. Se tiver com CPA bom, você vai colocar ele para escala, você vai deixar ele rodando, e é assim que a gente faz a parte de análise das métricas, né? Lembrando sempre que o CPA ele é o mais importante, é onde vai ditar. O resto, Initiate Checkout, CPC, CPM, CTR são métricas secundárias para saber se você vai deixar rodando aqui por um dia ou 3 dias. Então, se tiver muito ruim, hook rate, CTR, CPM, CPC, você vai deixar 1 dia, 2 dias no máximo. Se tiver bom, você pode deixar rodando por 3 dias. Depois desses 3 dias aqui, aí sim a gente joga o criativo campeão, o criativo validado para uma estrutura de pré-escala. Então, hoje aqui dentro da minha operação, que dificilmente a gente não consegue vender mais de R$1.000 por dia, a gente utiliza isso daqui na parte dos nossos criativos. E uma dica que eu dou para você, teste criativo todas as semanas. A diferença de quem tem resultado para quem não tem resultado é teste de criativo. Porque se você acha um criativo, mesmo que você vá gastar, teste de criativo é para você gastar, são testes. Mesmo que você vá gastar, se você acertar um criativo, esse criativo for validado e te trazer um CPA bom, você vai conseguir escalar ele e você vai conseguir recuperar um investimento, né, que você fez em anúncios. Nos testes de criativos você vai recuperar um investimento porque você acertou um criativo validado. Apenas isso. Então é muito importante que você faça esses testes. Bom, esse daqui é o meu formato de teste de criativo, como eu utilizo aqui dentro da minha estrutura de low ticket, como eu faço a validação, como eu faço todo o meu planejamento, se eu vou parar, se eu vou continuar, o que eu tenho que fazer após eu subir uma campanha no formato CBO 131. Então, essa é a forma que eu recomendo vocês testar. Tem várias outras formas, mas essa é a forma que eu gosto. E eu queria saber de vocês se esse conteúdo aqui ele realmente te ajudou. Como que você utiliza as campanhas, as estruturas de escala aí dentro da sua operação. E se você gostou desse vídeo, eu peço que você compartilhe aí com um amigo que tem uma operação de low ticket ou venda de infoprodutos com tráfego direto, para ajudar ele aí também. Deixe sua curtida aí, porque isso daí motiva bastante a trazer novos conteúdos em relação à parte aqui de tráfego direto e infoprodutos, low ticket, tudo relacionado a essa parte de vendas online. É isso aí, tamo junto, até o próximo vídeo.